milhões de pessoas sumiram sem deixar nenhum vestígio. Imagine agora nas ruas mães desesperadas procurando seus filhos pequenos, maridos procurando suas esposas e da mesma forma esposas procurando seus maridos e claro, sem ter nenhum êxito nessa procura, pois eles já não estão mais neste mundo. Foram levados para um lugar onde não há mais dor ou pranto, um lugar totalmente diferente da terra e principalmente diferente da terra deste momento, onde as pessoas choram e não podem ser consoladas. De repente, estamos vendo muita gente falando sobre 2023, a volta de Cristo, o arrebatamento. Até pessoas das trevas que se intitulam que eram satanistas estão a falar sobre isso. Será que o pastor tem uma palavra a dizer sobre esse ponto? Como será a volta de Cristo? Como vai acontecer? Então, a volta de Cristo, para nós que somos pré-tribulacionistas, que nós acreditamos nisso, eu gosto bastante da parábola. Jesus falou isso de várias formas, né? Ele disse, olha, vai ter dois no campo, um vai sumir, o outro vai ficar, vai ter duas pessoas numa cama, uma vai subir, a outra vai ficar. Mas eu vou ser sincero pro irmão que eu gosto bastante da parábola de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, né? 10 virgens. Onde Jesus ali ilustra um casamento e ele diz que existiam 10 virgens que, na verdade, tem uma confusão muito grande aqui, que as pessoas pensam que as virgens eram quem iam se casar com o noivo, mas não é. O noivo em Israel ele poderia até ter mais de uma esposa, mas não no mesmo casamento. Ele tinha que se casar cada vez com uma. Então as virgens, na verdade, elas são as convidadas de honra ali da noiva. E Jesus ele deixa bem claro quem é a noiva. A noiva é a igreja. A igreja ela está preparada. A noiva do Cordeiro ela está preparada. Numa forma coletiva, ela já está preparada desde a consumação dos séculos. Aqueles que são a verdadeira igreja, eles vão participar das bodas do Cordeiro. E aí ele fala, quando fala das 10 virgens, fala da nossa preparação pessoal, né? Porque muita gente pensa, como eu tenho promessa e como eu tenho promessa de que Jesus vai fazer na minha vida, enquanto essa promessa não realizar, a igreja não vai ser arrebatada, eu não vou morrer, nada vai acontecer. E não é bem assim, né? As virgens ali falam do nosso trato pessoal com a nossa vida diante de Deus. 5 eram prudentes, 5 eram loucas, ou seja, 5 estavam esperando o noivo, que poderia vir a qualquer momento, porque o dia do casamento ele era marcado ali em Israel. Porém, a hora o noivo não dava. Ele iria sair da casa do seu pai, iria até a casa da noiva, buscar a noiva, voltar para a casa do seu pai e começar a festa. Não era dada a hora certa, né? A data, por exemplo, o casamento vai acontecer hoje, mas não falava, olha, às 10 da noite, às 9 da noite, às 8 da noite, não. Vai acontecer hoje, vocês têm que estar preparados e me esperando. Isso. Porque a hora que eu chegar aí com a minha comitiva, com o meu amigo, que é o amigo do noivo, vamos dizer assim, nos tempos de hoje seria um padrinho, né? Ele vai chegar gritando, aí vem o noivo. Isso. E aí todo mundo tem que estar preparado e ir com o noivo para o casamento. E ali 5 estavam preparados e 5 não, né? E isso fala muito do nosso tempo, que nós devemos nos preparar. Não existe uma data marcada, mas nós temos que estar preparados como se Jesus fosse voltar, não é daqui um segundo, é agora. Isso, por isso ele disse que se o pai da família soubesse a que vigília viria o ladrão, não deixaria de minar a sua casa, né? Mas o pastor, quais são provas que mostram que realmente nós, os não estamos errados? Jesus não vai voltar na metade nem no fim da grande tribulação. Na verdade, existem várias, né? Existem várias e a que eu gosto mais de me apegar é onde Jesus diz que vai levar um e deixar o outro, porque no pós-tribulacionismo isso não tem como acontecer. Se a grande tribulação já está acontecendo, não precisa ter uma preparação, certo? Isso. Você não precisa se preparar, porque você já está vendo a grande tribulação acontecer e não tem como você arrancar um e deixar o outro. Então Jesus, na verdade, ele disse, olha, vai vir eu vou arrebatar, eu vou buscar um, o outro vai ficar. O que acontece é que muitas vezes os pós-tribulacionistas, eles pensam que a gente faz a confusão entre o arrebatamento e a vinda do Senhor, né? Que para nós são dois eventos diferenciados, né? Primeiro Jesus vem, arrebata a sua igreja, ele não vai ser visto por todo o olho,
Ele vai tirar a igreja da terra, a igreja vai encontrar com ele nos ares, e durante a grande tribulação nós estaremos ali nas bodas do Cordeiro. E aí sim, Isso. durante a segunda vinda, que aí ele vai se mostrar a todo olho, a Bíblia diz que do Oriente ao Ocidente todo olho verá, e aí a igreja vai estar com ele, né? Isso. E ali aonde, pastor, eu chamo reencontro dos irmãos do José e seus irmãos. Irmão de José e José, no monte. Rejeitaram o irmão, mas há um reencontro onde eles se arrependem e choram. E ele lhes perdoa a todos. Reencontro, todos se ajoelham. E reencontro do povo israelita também vai acontecer no Monte das Oliveiras, onde todos vão se ajoelhar, os judeus vão reconhecer que Jesus, que eles abandonaram, ele era realmente o Messias. Mas, infelizmente, muitos não entendem dessa forma, eles pensam que ele só virá naquele momento, depois da grande tribulação. Por isso não existe o arrebatamento antes da grande tribulação, nós estamos equivocados. Aliás, pastor, eu vejo alguns dizem assim, até escrevem toda hora, falam que Jesus já voltou desde os anos 70. Será que o pastor já viu pessoas assim, que falam assim? Que crê assim, já voltou e ele já foi de novo. Uma mera confusão. Pastor, consegue entender como é que as pessoas que falam assim entendem como sobre a volta de Cristo? Então, na verdade eu já vi alguma coisa, as pessoas falando isso, mas aí não entra nem no pré-tribulacionismo, nem no pós e nem no meso, né? Na verdade é uma teoria meio maluca que se criou aí, dizendo que depois que Israel foi destruída no ano 70 depois de Cristo, pelas tropas do general Tito, Jesus voltou e já arrebatou aqueles que tinham que ser arrebatados, né? Só que aí você corta um monte de coisas de dentro da Bíblia, porque... Então nós teríamos que estar vivendo aqui sobre o governo de Cristo, né? Que vai ser o governo de um novo céu, uma nova terra, onde Cristo vai governar aí todo mundo através da cidade de Jerusalém. Com certeza. É uma teoria meio infundada não, totalmente infundada, mas que eu confesso que eu nem procurei me aprofundar muito, porque eu acho que é um pouco até de perca de tempo você ficar se aprofundando nessas coisas, porque está totalmente fora, né? Os pós-tribulacionistas ainda conseguem criar uma teoria, os meso, nós também, porque o mais importante, eu acredito até que não seja nem ficar brigando entre pré, pós e meso, mas o mais importante é você estar preparado se Jesus voltar hoje, se ele voltar no final da grande tribulação, se ele voltar no meio. O importante é o cristão estar preparado para quando Jesus voltar, ele subir com ele, né? Isso. Eu não sei se penso errado nessa parte. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina, devemos vigiar, como o pastor falou da vigilância. Estamos a ver os sinais dos últimos tempos, há vários sinais. Estamos a ver coisas que nunca vimos antes nesse mundo. A pandemia veio, aparentemente foi, que eu não acredito que foi. Está vindo uma nova pandemia. Aonde começou a outra pandemia, está vindo uma nova. Jesus falou dessas coisas todas. E tantos sinais aconteceram, só que Jesus nos pregou sobre a iminência. Não queria nos passar a data. Já vamos tocar também sobre a data. Agora, se a volta de Cristo é iminente, iminência significa ninguém conhece a hora, ninguém conhece o dia. Como é que Jesus vai voltar na metade da grande tribulação? Então, daí deixa de ser iminente, né? Daí se torna uma coisa que todo mundo conhece mais ou menos a data. As pessoas têm uma ideia quando é que Jesus vai voltar. Não é mais a iminência, a gente tem que arrancar esse texto bíblico. Agora, pastor, estamos vendo muita gente falando sobre 2023, a volta de Cristo, o arrebatamento. Até pessoas das trevas que se intitulam que eram satanistas estão a falar sobre isso. Será que o pastor tem uma palavra a dizer sobre esse ponto? Olha, o próprio Cristo, ele falou que não ia deixar uma data, né? Quando ele estava aqui na Terra, ele disse que ele não sabia o dia e nem a hora. Óbvio, ele falou, olha, o dia e a hora ninguém sabe, nem eu, nem os anjos, somente o Pai que está no céu. Nós nos baseamos pelos acontecimentos, como o pastor disse, os sinais que estão aí se intensificando cada vez mais. A Bíblia diz que os tempos finais seriam como as dores de parto, né? Uma dor de parto, você sabe que a mulher... O pastor tem filho, sabe que a mulher começa a ter uma dorzinha, a dor vai aumentando, daqui a pouco a contração, que era, vamos dizer assim, de meia em meia hora, cai de 15 em 15 minutos, que vai caindo de 10 em 10, que vai caindo de 5 em 5, e daqui a pouco, né,
está nas vias da criança nascer. E é o que a gente acredita. Não tem como você dizer, olha, a partir de 2023, eu vi muita gente falando isso, inclusive, como o senhor falou, tem gente que se intitula ex-satanista, que diz, olha, a partir de 2023, e eu até entendo que o que ele diz é que os satanistas, eles dizem que a partir de 2023 eles vão fazer alguns rituais para liberar alguns demônios, e aí o grande problema é a interpretação, né? Porque satanista diz que vai fazer ritual para liberar demônio, e tem gente achando que esses demônios vão ser os cavaleiros do Apocalipse, ou então vão ser as pragas do Apocalipse, o que não tem nada a ver, né? Eles lá com os rituais dele lá, e a gente com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que não há data. Jesus nunca deixou uma data de quando ele voltaria para buscar a sua igreja. E como o pastor Belísio disse também, realmente, se você é pós ou meso-tribulacionista, eu respeito, mas você tira bem esse fato da surpresa, porque se eu conheço o Apocalipse, se eu assistir as lives do pastor Belísio, se eu vi tudo aqui que foi explicado, a hora que eu vejo o anticristo começando a reinar, os acordos de paz sendo feitos, a marca sendo colocada na mão e na testa das pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, eu vou estar disposto até a morrer, porque eu sei que quem aceitar tudo aquilo não vai estar com Cristo.